Michael. No dia 25 de outubro de 1978, o cinema de horror nunca mais seria o mesmo. Foi mudado drasticamente com o lançamento de um filme de terror extremamente clássico e que deixa o seu legado até os dias de hoje, com 45 anos. Isso mesmo, Halloween de John Carpenter marcou gerações e marca até os dias de hoje. Foi um divisor de águas no cinema de horror que mudaria drasticamente como esse tipo de gênero é filmado, é criado, é feito. E nesse vídeo de hoje, então, justamente vou trazer para vocês todo o legado da franquia Halloween que mudou e que lapidou o gênero de terror que conhecemos até os dias de hoje. O que começou com um sonho e 300 mil dólares, arrecadando 70 milhões, foi um grande, mas um grande sucesso. E o filme de terror que mais arrecadou até chegar Bruxa de Blair em 1999. John Carpenter então dirigiu este filme, co-roteirizando com Deborah Hill, e em 3 dias ele fez essa trilha sonora icônica que tanto amamos. Exatamente que vamos falar nesse vídeo de hoje. O legado de Halloween, 45 anos. Como esse filme, então, independente de 1978, mudou completamente o cinema de horror. Tudo bem que Halloween não foi o primeiro filme slasher da história. Há muita discussão qual é o primeiro filme, slasher da história. Muitos falam que foi em 1960 com Psicose ou Peeping Tom, mas muitos falam que esses dois filmes são pseudo-slashers. Outras discussões começaram a dizer que o primeiro filme slasher pode ser o Massacre da Serra Elétrica em 1974, porém outros acreditam que, na verdade, o primeiro slasher foi Black Christmas, de também 1974. E justamente esse Black Christmas de 1974, um filme canadense dirigido por Bob Clark, em que John Carpenter vai se inspirar bastante para poder criar o seu filme Halloween. Poucos sabem, mas os diretores na época, até os dias de hoje, eles falam que Halloween é como se fosse um primo distante de Black Christmas. Se vocês não assistiram Black Christmas, vale muito a pena assistir, que é um filme maravilhoso. Mas mesmo assim que já tivéssemos alguns slashers ou pseudo-slashers antes de Halloween, com certeza foi o filme Halloween que lapidou toda a fórmula dos filmes slashers que conhecemos até os dias de hoje. Como, por exemplo, galera? Temos um filme, então, que um assassino mata um grupo de jovens e somente uma sobrevive, que é justamente a Final Girl, que vamos ter mais detalhes sobre a Final Girl no próximo tópico desse vídeo. Ali, então, esse assassino, então, acaba matando com uma arma fálica, geralmente uma faca. E então, esses jovens, que são simplesmente sexualmente ativos, acabam morrendo, e a Final Girl é a única virginal que não morre. E ali temos então um pouco intervalo de tempo em que os eventos dos filmes slasher acontecem. São alguns poucos dias. Também temos a questão da câmera subjetiva, ou POV, em que vemos então as cenas por meio do ponto de vista do assassino, em que a câmera vai seguir o assassino, não mostrando o seu rosto, mas deixando ele ali um pouco por trás. E também temos a questão do assassino mascarado, que não vemos o seu rosto. Geralmente, os slashers, os assassinos são silenciosos. Salvo algumas exceções, galera? Que aí depois eles também vão criar várias e várias vertentes. E também nos filmes slashers, nós temos a força policial que simplesmente não ajuda em nada. Então, essas são com certeza as premissas básicas, e claro que vem todos os clichês, A Final Girl ali na perseguição que acaba caindo, o assassino, que ele vai andando lentamente, enquanto a nossa protagonista corre, o assassino sempre consegue pegá-la de alguma forma. Enfim, todos os clichês que temos então de filmes de terror e slasher começaram principalmente com Halloween.
não somente o filme Halloween popularizou e criou toda a fórmula que conhecemos dos filmes slashers até os dias de hoje, mas também deu início à era de ouro dos slashers, que começa em 1978 e vai até 1984. Galera, os anos 80 foi um ano com um boom, mas um boom tão grande de filmes slasher, mas tão grande mesmo, que foram produzidos cerca de 300 filmes slashers na década de 80, em 10 anos. É como se fosse assim, produzido praticamente 30 filmes slashers por ano. É muito, mas é muito número mesmo. E quem começou a popularizar foi justamente Halloween. E ali tivemos outras grandes franquias que conhecemos até os dias de hoje. Entre 1978 e 1984, chega então o que consideramos a era de ouro dos slashers, que Halloween começou. Então eu vou falar aqui os principais, que com certeza vocês conhecem, e muitos deles até ganharam remakes, né? Então assim, são realmente grandes clássicos que beberam um pouco ali, né, da fonte ali de Halloween. No ano 1980 nós tivemos principalmente Sexta-feira 13, Baile de Formatura ou A Morte Convida para Dançar, que também esse filme ele é estrelado por Jamie Lee Curtis. O Creme do Terror, também com Jamie Lee Curtis. Em 1981 nós tivemos principalmente Feliz Aniversário para Mim, Dia dos Namorados Macabro, Final Exam. Em 1983 tivemos Acampamento Sinistro. 1984 nós tivemos Natal Sangrento e A Hora do Pesadelo. Muitos deles se tornaram franquias que continuam até os dias de hoje. E tudo começou por causa de Halloween. Em 1988 tivemos então o Chuck, Brinquedo Assassino. 1987 a gente teve então justamente o Hellraiser. Então assim, como o Michael Myers se tornou um grande vilão, um grande ícone do terror, vários outros vilões, vários outros ícones do terror começaram a surgir justamente nessa época, né? Todos esses vilões que conhecemos até os dias de hoje, com certeza foram bastante inspirados no Michael Myers. Michael Myers é como se fosse assim, o insurgente dos monstros, né, dos vilões icônicos de slasher. E ali então, né, o Leatherface, que por mais que tivesse o filme em 1974, na década de 80, então, que vamos ter a sua sequência, é que Leatherface começou a entrar no panteão dos ícones do terror, mas a franquia acabou sendo revivida na década de 80 por conta de, obviamente, Halloween. Até mesmo a franquia, galera, Psicose voltou na década de 80, 23 anos depois do filme original. Em 1983 nós ganhamos Psicose 2. Então, não sei se vocês sabem também, mas os filmes de terror geraram a fórmula da sequencialização. Hollywood, por meio dos filmes de terror, perceberam que as sequências são rentáveis. Criar franquia é rentável e dá longevidade a uma propriedade intelectual. E quem fomentou isso no cinema de Hollywood, no cinema de modo geral, foram principalmente os filmes de terror. E Halloween, com certeza, está no meio disso. Na década de 90 foram realizados cerca de 60 filmes slasher. Em 1996, então, tivemos Pânico. Pânico reviveu os filmes slasher, que claro que Pânico é extremamente inspirado em Halloween. Sem Halloween não temos Pânico. E claro que Pânico também acabou criando uma vertente, né? Também foi um divisor de águas e criou o subgênero mais ainda dos Teen Slashers, que ali também tivemos várias cópias ao longo da década de 90. Tivemos cópias de Halloween na década de 80, tivemos cópias de Pânico na década de 90 e início dos anos 2000. E claro que até os dias de hoje nós temos filmes slashers, e com certeza é um do meu subgênero favorito. Então vamos falar justamente da Final Girl.
A Laurie Strode é o típico arquétipo de uma final girl de filmes de terror. E ali então a professora universitária Carol J. Clover, no seu livro Men, Women and Chainsaws, lançado em 1992, que eu até tenho aqui no meu cenário, na minha coleção, eu já li o livro, é simplesmente fantástico. Infelizmente só tem em inglês, não foi traduzido para o Brasil, mas você que entende inglês, né, e queira ler o livro, acho que vale muito a pena ler esse livro, então uma dica para vocês. E nesse livro, então, 1992, ela vai criar o conceito de Final Girl. Ela então estudou todas as Final Girls, né, que tivemos na década de 70, 80 e iniciozinho de 90 para poder criar então seu conceito. E a Laurie é com certeza a Final Girl raiz, a Final Girl clássica, aquela Final Girl então, né, que ela é virginal, ela é sexualmente indisponível. Ou seja, ela não pensa em festas, ela não pensa em garotos, ela não pensa em bebidas, ela não pensa em dorgas. Então, ela simplesmente está antenada com as coisas que acontecem ao seu redor. Por não ter distrações e essas preocupações, a Final Girl então consegue observar tudo o que está acontecendo ao seu redor. E ela consegue observar, então, os alarmes, né? Os perigos iminentes. E ela é a única que consegue observar isso tudo. Enquanto as outras garotas, os outros jovens, né? Simplesmente querem farrear e fazer sexo. Ela não. Então ela começa a ver algumas coisas estranhas que estão acontecendo. Obviamente ninguém acredita nela. E ali esse grupo de jovens, então, que são sexualmente ativos, né? Disponíveis, como estão focados nisso, acabam ficando completamente imersos nessa situação e não percebem as coisas que estão ao seu redor. E ali, obviamente, eles são pegos de surpresa e acabam morrendo nas mãos do monstro. Como a Final Girl, então, tá ali completamente alerta, ela sabe que o perigo está vindo. Então, ela consegue se armar e assume, né, alguns comportamentos, né, alguma força interior para lutar contra este monstro. No final, então, a Final Girl tem um grande confronto e é um divisor de águas na sua história quando ela descobre, então, os corpos dos seus amigos mortos. Agora ela tem certeza de que alguma coisa está completamente errada. E justamente nesse momento em que o assassino vai atacá-la, mas ela já está praticamente preparada ali para poder lutar. Então temos a grande batalha entre a Final Girl, a protagonista, e o monstro, o algoz, o assassino, e que no final do filme ou ela vai ser salva por alguém, nesse caso a Laurie foi salva pelo Dr. Loomis, ou ela vai conseguir se salvar sozinha. Então a Laurie tem justamente todo esse arquétipo virginal de inteligência, de intelectual, que ela é engenhosa, que ela está alerta às coisas que acontecem ao seu redor. Então a Laurie foi justamente ali o template, né, para fazer as outras Final Girls que temos ao longo dos anos. E claro que temos muitas e muitas evoluções dessas Final Girls, né? Até os dias de hoje completamente mudou esse conceito. Acho que seria até interessante ela revisitar esse conceito e trazer uma evolução das Final Girls, né? E a Laurie, querendo ou não, né? Ela está presente em todas as décadas. Ela está presente na década de 70, década de 80, 90, 2000, 2010 e 2020. Ou seja, em 45 anos, a Laurie está presente em todas as décadas. E a cada reiteração da Laurie, ela se molda ao tipo de Final Girl que é lançado naquela época, né, galera? Em 1998, temos a Final Girl, na década de 90, aquela Final Girl que está completamente traumatizada, que está quebrada, que tem um passado que assombra ela e que ali ela tem que confrontar o seu passado e seguir em frente com sua vida. Temos a Sidney Prescott, temos a Julie James, né? E ali então, na década de 2018, temos mais a Final Girl, né? Década de 2010, temos mais a Final Girl, que é mais guerreira, que luta, que vai atrás, né? Que ela não fica passiva, ela é ativa nessas situações todas, né? Ela tá preparada, ela tá ali guerreando, né? Lutando mais. Então temos uma Final Girl mais madura, né? E mais inteligente, mais expert, digamos assim, em sobrevivência.
é uma coisa que acontece muito, né? Então, assim, a Laurie também acaba evoluindo junto com a evolução das Final Girls ao longo do tempo, e ela também é o template, é a Final Girl raiz clássica, né? Que ali várias e várias outras foram moldadas acima dela. O filme Halloween não somente popularizou e criou toda essa fórmula, né, clichês, arquétipos da Final Girl, né, nos filmes de terror, mas também criou um outro subgênero que poucas pessoas falam, poucas pessoas conhecem, que são os Holiday Horror Movies. Mas o que são Holiday Horror Movies? Me explica, não tô entendendo, não conheço. Ok, galera, são simplesmente filmes de terror que se passam em datas comemorativas ou feriados. Halloween começou essa tendência toda, né, galera? E ali se tornou, então, um subgênero de terror. E aqui temos vários e vários e vários filmes que se passam no Halloween. São inúmeros, são gigantescos, né, galera? Um dos que eu mais gosto são Os Contos do Dia das Bruxas de 2007. É um filme maravilhoso. Assistam, galera. Aproveito aqui mais uma dica para vocês nesse vídeo. Mas temos outros filmes. Temos filmes de terror que se passam no Natal, né? Natal Sangrento de 1981, Krampus de 2015 e vários outros filmes de terror que se passam no Natal. Também temos filmes de terror que se passam no Dia dos Namorados, como Dia dos Namorados Macabro de 1981, com seu remake de 2009. Temos também o Dia do Terror de 2001, né? Temos filmes de terror, então, que se passam em Sexta-feira 13, que é a franquia Sexta-feira 13, que o próprio, né, criador ali de Sexta-feira 13, Sean S. Cunningham, disse que copiou Halloween na cara dura, né? Ele mesmo falou sobre isso. Então, assim, ó, tá vendo? Temos Sexta-feira 13 por conta de Halloween. Ele mesmo disse sobre isso, né? Também temos filmes de terror que se passam em 4 de julho, por exemplo, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Filmes de terror que se passam no Dia da Mentira, que é 1º de abril, né? Com Brincadeiras Mortais. Temos filmes que se passam em aniversário, como Feliz Aniversário Pra Mim, de 1981, A Morte Te Dá Parabéns, de 2017. Dia de Ação de Graças, nós vamos ter recentemente com um Feriado Sangrento, que vai ser lançado nos cinemas no mês que vem. Enfim, galera, vários feriados, várias datas comemorativas, até mesmo aniversário, nós temos filmes de terror, os Holiday Horror Movies, que ali então se tornou um subgênero e foi popularizado por Halloween. Halloween mudou completamente como os cineastas, os estúdios faziam os filmes de terror. Mudou completamente mesmo, galera. Não somente aquela ideia que eu trouxe para vocês, né, sobre sequencializações, criar franquias, que partiu dos filmes de terror, mas também temos várias outras vertentes. Por exemplo, vocês podem perceber que nos filmes de terror anteriores, nós não temos uma trilha sonora muito proeminente. Eram muito poucos, né? O Exorcista toca uma vez só, temos ali Tubarão, que é classicaço, né? Mas foi Halloween, então, que criou toda aquela questão de filmes de terror precisam ter uma trilha sonora forte, icônica e atemporal, que você vai tocar e você vai simplesmente lembrar que aquela trilha sonora, que aquela música faz parte daquele filme de terror. Algo do Pesadelo nós temos, Sexta-feira 13 nós temos, até mesmo Invocação do Mal nós temos, e vários outros filmes. E claro que essa questão do acorde, né, da trilha sonora de Halloween é muito, mas muito utilizada até os dias de hoje. Por exemplo, nós temos aquele filme Corrente do Mal, que até mesmo o diretor David Mitchell disse que se inspirou na trilha sonora de Halloween para fazer a sua trilha neste filme. E vários outros cineastas, vários outros filmes, né, que se inspiraram em Halloween, como por exemplo Pânico mesmo se inspirou, Sexta-feira 13 se inspirou em Halloween, vários outros filmes. Hush, de Mike Flanagan, ele disse que a sua versão Halloween, né, que ele criou,
Ou seja, são vários filmes que são até os dias de hoje mencionados, que são inspirados. Temos várias referências, temos vários easter eggs de Halloween, está presente em vários filmes. E ali também toda aquela questão também, né, de criação do suspense, né? O John Carpenter é um mestre do suspense, é um mestre do terror também. E toda essa construção narrativa, né? Toda essa construção do suspense, da criação do clímax, John Carpenter então também acabou mudando ali, né, como se faz em filmes de terror, e vários outros cineastas começaram também a utilizar dessa fórmula, desse jeito de criar terror. Ele é muito estudado, né, esse filme Halloween é muito estudado em faculdades de cinemas. Então, assim, quando você vai estudar cinema, como eu estudei, com certeza você vai se deparar com Halloween tanto em câmera, tanto em iluminação, né, que é muito importante, aquele jogo de sombras que o filme traz. Não quis assim trazer, porque quis trazer, porque realmente o orçamento era baixo, não tinham dinheiro para poder comprar iluminação e aproveitaram o escuro ali para fazer justamente todo o terror, né? Até mesmo a câmera, né? Essa questão de trazer justamente o assassino pelo POV, pela câmera subjetiva, os master shots das cenas em que temos aqueles espaços negativos na tela, em que temos elementos no fundo que precisamos observar. Então toda essa utilização então da direção de arte, né, que temos no fundo, que é importante saber aproveitar o cenário ao seu favor, com certeza também surgiram bastante ali de Halloween. Então a forma de produzir, a forma de filmar, a forma de fazer filmes de terror foi completamente modificada em seus vários aspectos técnicos por conta de Halloween. E claro, né, que seguindo essa vertente, então, nós temos os filmes independentes de baixo orçamento de terror. E ali eles viram, então, uma máquina de fazer dinheiro, principalmente de Halloween, que Halloween, como eu disse, né, galera, foi feito com $300 mil. E ali arrecadou mais de 70 milhões nos cinemas em 1978. Bota a inflação para vocês verem aí quanto que o filme arrecadou, né, nos dias de hoje. Mas então, eles viram que dá para fazer filme barato e arrecadar um bom dinheiro. Dá. Então, os filmes de terror passaram a ser filmes de baixo orçamento. Filmes como máquina de fazer dinheiro, né? Porque eles ali têm uma grande arrecadação, o investimento é baixo e o recebimento ali, né, o lucro é muito alto. Então começaram a vertente dos cinemas, né, dos filmes de terror independentes de baixo orçamento. Então, mais uma vez, mudou a forma de produzir filmes de terror. E vários outros estúdios viram que Halloween foi um sucesso e começaram a criar também a sua própria franquia. Vamos fazer a nossa Sexta-feira 13, vamos fazer o nosso Halloween. E querendo ou não, galera, A Hora do Pesadelo de 1984 salvou a New Line Cinema da falência. E se temos esse estúdio até os dias de hoje, por exemplo, Premonição, né, a franquia Premonição, a franquia Invocação do Mal, até mesmo Senhor dos Anéis e vários outros filmes de sucesso, tem que agradecer bastante a Hora do Pesadelo, que foi uma grande arrecadação e salvou a New Line da falência. Até mesmo é falado que a casa que Freddy construiu, né? E se não fosse por conta desse filme de terror, A Hora do Pesadelo, que obviamente veio por conta de quê? De Halloween de 1978, na era de ouro do slasher, nós não teríamos muitas franquias até os dias de hoje. Então é isso, galera. Temos aqui um baixo orçamento, um baixo investimento. Sabemos que esse filme vai fazer sucesso, ou que se não fizer sucesso, pelo menos vai ter uma boa arrecadação. O filme vai ser pago. E ali temos justamente a Blumhouse, essa grande produtora de terror atual, que segue essa premissa de filmes de baixo orçamento para ser bastante faturado. Então ele viu, o Jason Blum, né? Ele viu essa fórmula de Halloween e falou, opa, né? Fez o filme de baixo orçamento que ganha muito dinheiro. Então, a premissa da Blumhouse é fazer filmes de terror de baixo orçamento para arrecadar bastante nas bilheterias. E todos os filmes que temos da Blumhouse
são, obviamente, né, ali fruto de quê? De Halloween, já que Jason Blum é um grande fã da franquia, até mesmo comprou os direitos temporariamente para fazer a sua própria versão com a trilogia sequência Legado. Então é isso, galera. Olha quanto o Halloween mudou o cinema de horror e temos até os dias de hoje essas mudanças e com certeza vai durar muito e muito mais. Outra coisa muito interessante também que Halloween trouxe foi criar seu próprio universo. Temos uma cidade fictícia, uma cidade pacata, suburbana, pequena, tranquila, calma e serena, que começa um reinado de terror, que traumatiza a cidade, que ali deixa todo mundo em polvorosa na cidade. E ali então, né, temos obviamente Haddonfield. E essa criação, então, essa ideia de termos um próprio universo, uma cidade fictícia que simboliza várias cidades, né? Porque assim, Haddonfield, ele é como se fosse um símbolo, né, das cidadezinhas pequenas. Pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser de fulano, pode ser de seu vizinho, pode ser de seu namorado, namorada, enfim. Então, Haddonfield é o símbolo de uma cidadezinha qualquer. E ali, quando não se passa numa cidade real, né, então ali ele simplesmente é justamente esse símbolo, que Haddonfield pode ser qualquer cidadezinha pequena, pacata, que é assolada pelo terror. Então é muito interessante essa construção, né? E claro que vários e vários outros filmes de terror, franquias de terror, acabam criando o seu próprio universo, a sua própria cidade fictícia, né? Temos ali, obviamente, o Raccoon City, da franquia Resident Evil, temos Silent Hill, de Silent Hill, obviamente, Crystal Lake, da franquia Sexta-feira Crazy, Springwood, da franquia A Hora do Pesadelo, né? Que é a cidade de Springwood, até que tem os nomes de cidade chamada Springwood, mas essa cidade de Springwood, ali, né, o estado não existe, né? É uma cidade fictícia. E também temos, não podemos esquecer, obviamente, né, de uma que nós conhecemos bastante e amamos, Woodsboro, essa cidade fictícia também. Então criou toda essa ideia de uma cidade pequena, fictícia, que é assolada por um grande reinado de terror, criando seu próprio universo, se distanciando do nosso, mas que simboliza qualquer cidadezinha pequena que esses terrores podem acontecer, então se preparem. Então mais uma coisa aqui que a franquia Halloween trouxe pro cinema de horror. Então, eu posso ficar aqui justamente, dias, horas, falando para vocês muito, mas muito mais, com mais detalhes do que realmente Halloween proporcionou e proporciona até os dias de hoje. Hoje completa 45 anos e o futuro da franquia Halloween permanece vivo. Por mais que tivemos 13 filmes, 5 linhas do tempo completamente diferentes, né, galera? A franquia Halloween continua viva até os dias de hoje, com certeza vai fazer 50, 60 anos. É uma franquia que nunca vai morrer. O futuro da franquia está acontecendo nesse exato momento, já que a Miramax conseguiu os direitos da franquia para fazer uma série de TV e também temos ali novos filmes que podem ser lançados em breve. E claro que o futuro da franquia Halloween ainda tem muito a acontecer e obviamente aqui nesse canal de terror, né, eu vou abordar essa franquia, continuar abordando, que é uma franquia que eu amo demais, uma das minhas favoritas. Halloween de 1978 é o meu filme favorito, que por mais que a primeira vez que eu assisti esse filme eu não gostei, achei ruim, achei chato, entediante, confesso, mas depois que eu cresci, amadureci, estudei, comecei a ver com os outros olhos e comecei a analisar o filme e ver a obra-prima que esse filme é em várias vertentes. Eu me apaixonei por Halloween, me apaixonei por essa franquia. Eu amo demais a franquia Halloween. E olha só o quanto que essa franquia trouxe para nós. O quanto de legado, o quanto ela mudou o cinema de horror. O cinema de horror não seria o mesmo se não tivéssemos, no dia 25 de outubro de 1971, Halloween de John Carpenter. Então comenta aqui, galera,
O que vocês vão fazer no dia de hoje? Vocês vão comemorar como esses 45 anos? Vocês vão começar uma maratona ou vão maratonar no fim de semana? Vão assistir o original, um outro filme da franquia, né? E comente também como vocês conheceram a franquia Halloween, né? Eu conheci com Halloween H20, que eu assisti na televisão pela primeira vez, não entendi nada. E depois eu comecei a pegar os outros filmes para poder assistir, mas o primeiro que eu assisti foi o H20. Então comentem como vocês conheceram a franquia, qual foi o primeiro filme que vocês assistiram, enfim, galera. Então, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram. Se vocês são grandes fãs da franquia Halloween, vocês vão se inscrever aqui no canal, porque aqui a franquia Halloween é muito forte, sempre falo sobre ela e de várias outras franquias de terror também. E ativa o sininho para vocês não perderem futuros conteúdos. E a semana legado de Halloween 45 anos continua com vários e vários vídeos até dia 31, que é simplesmente a própria data do Halloween. Então espero vocês até lá e fiquem ligados aos próximos vídeos. Happy Halloween, Michael.